Yahya Sanwar, chefe supremo do Hamas, está morto. O que Osama Bin Laden é para os americanos, Yahya Sanwar era para os israelenses, o mentor intelectual dos atentados terroristas do dia 7 de outubro, que vitimaram mais de 1.200 israelenses e mantém sequestrado nos túneis de Gaza um número de pouco mais de 100 israelenses. E no dia de hoje, as forças de defesa de Israel conseguiram eliminar Yahya Sanwar, que estava sendo procurado pelas IDFs e pelo Mossad desde o dia 7 de outubro de 2023. E a forma como o Yahya Sinwar foi encontrado é que foi inusitada. Os israelenses não o encontraram através de um rastreio de conversas feitas através de celular ou de walkie-talkie ou de qualquer outro dispositivo eletrônico. O Yahya Sinwar, ele havia decidido não usar mais nenhum tipo de dispositivo eletrônico para dificultar o máximo possível a sua localização. Israel encontrou muitas dificuldades para alcançar o Yahya Sinwar exatamente por ter dificuldades em rastreá-lo. No entanto, de uma forma inusitada, uma tropa das Forças de Defesa de Israel estavam fazendo uma patrulha na faixa de Gaza e com um drone que estava fazendo observação nos prédios em ruínas na faixa de Gaza, eles identificaram um homem sentado em uma poltrona com uma máscara, nesse vídeo que eu vou te mostrar agora. Esse vídeo mostra o drone entrando nas estruturas do prédio em ruínas, e você vê uma poltrona à esquerda, duas poltronas, uma de frente para a outra, e um homem com uma máscara no rosto, observando o drone o identifica e o observa e começa a se aproximar. Você vai observar que no braço, a imagem dele é realçada, no braço direito de Siwa, ele não tem mais a sua mão direita, e ele move o braço esquerdo, você percebe, e ele pega um pedaço de pau, de madeira, e lança contra o drone. O drone o observa, ainda por algum tempo. Logo em seguida, vou passar um outro vídeo, logo em seguida, são mostradas imagens de Yahya Sinwar sem vida, sem vida. Então, essa é uma imagem produzida na faixa de Gaza pelos soldados israelenses que estiveram presentes nesta operação. Quais serão agora os passos do governo israelense diante essa imagem? Nós vemos os soldados israelenses carregando os restos mortais de Yahya Sinwar. Quais serão a evolução deste evento que ocorreu no dia de hoje, no dia 17 de outubro, um pouquinho mais de um ano após os atentados do dia 7, 10 dias a mais, né? Um ano e 10 dias. O que muitos analistas têm falado é que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele sai um pouco fortalecido dessa situação, porque ele sai como responsável por ter conseguido liquidar o a pessoa que foi responsável por todos os atentados que ocorreram em Israel no dia 7 de outubro do ano passado, de 2023. O governo israelense, ele tem lançado uma proposta para os terroristas de Gaza, dizendo a eles que se eles se entregarem as armas e entregarem os reféns ainda vivos, que esses terroristas terão o direito de viver. Foram as palavras do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E que essa situação agora, ela desencadeia, ela é o ponto inicial para um acordo de cessar fogo na faixa de Gaza. A faixa de Gaza ainda está em guerra. A operação na faixa de Gaza, ela não acabou, ela diminuiu a sua intensidade. O número de efetivos das forças de defesa de Israel na faixa de Gaza foram reduzidos significativamente, mas a operação continua. Então, tudo indica que esse será o ponto inicial
para que as forças de defesa de Israel façam um acordo de paz com os terroristas da faixa de Gaza. Israel está sendo fortemente pressionado pelo governo americano. O governo americano, esse é um ano eleitoral nos Estados Unidos, e a administração de Joe Biden, eles cobram que o Benjamin Netanyahu faça um acordo de paz com a faixa de Gaza. E o interesse da administração Biden é que esse acordo seja feito antes das eleições que vão ocorrer a mais ou menos daqui a 20 dias, no mês agora de novembro. Então, obviamente que o Joe Biden ele quer capitalizar esse acordo de paz politicamente, evocando que ele foi responsável por fazer cessar as mortes na faixa de Gaza, a morte tanto de soldados israelenses como de civis na faixa de Gaza, para que isso possa se converter em votos para Kamala Harris, que, de acordo com as últimas pesquisas, tem tido uma queda significativa das intenções de votos. O ex-presidente Donald Trump aparece nas pesquisas de intenção de voto com mais de 60% das intenções de voto. Então, tudo indica que o Donald Trump ganhará essas eleições com uma margem significativa de votos. Então, Benjamin Netanyahu ele começa a recuperar em Israel um pouco da sua popularidade que ele havia perdido, né? A população israelense vem cobrando fortemente dele que faça um acordo de paz com os terroristas do Hamas, troca da entrega dos sequestrados ainda vivos dentro da faixa de Gaza. Agora, no dia de hoje também aconteceu uma coisa significativa. Os Estados Unidos, eles fizeram um bombardeio. Nessas imagens você está vendo a matéria da Reuters. Bombardeios furtivos dos Estados Unidos atacam locais subterrâneos de armas dos Houthi no Iêmen. Os Estados Unidos usaram aquilo que pode ser considerado como a joia da coroa da Força Aérea Americana. O avião B-12 Spirit é um avião furtivo, chamado de aviões stealths invisíveis aos radares, um avião caríssimo. Os Estados Unidos tinha intenções de construir mais de 120 desses aviões, mas o Congresso americano avaliou esses aviões serem tão caros que os americanos construíram apenas 23 desses aviões. Esses aviões, eles custam mais de US$ 1 bilhão por unidade. São aviões caríssimos de operação, não somente a sua construção é cara, a sua operação é cara, a sua manutenção é caríssima e exige uma série de especificidades. O lugar onde ele é guardado, o hangar, os hangares dele são hangares especiais. É um avião, é uma das tecnologias mais avançadas da aviação mundial. Esse avião. Então, os Estados Unidos enviaram. A gente considera assim, mas os Houthis do Iêmen, eles não têm tantos sistemas de força, de sistema antiaéreo de defesa. Por que que os Estados Unidos não mandou, por exemplo, um avião F-35? Por que que os Estados Unidos não enviaram aviões F-15, que são... Por que que os Estados Unidos escolheram o seu avião mais caro? Na verdade, os Estados Unidos não apenas bombardearam esses depósitos de armas, os Estados Unidos enviaram uma mensagem para o Irã. Os Estados Unidos está dizendo para o Irã: nós temos todas as condições de atingir as suas estruturas subterrâneas, não importa onde elas estejam. Os Estados Unidos utilizaram, acredita-se, não foi, essa informação não foi divulgada, mas alguns sites especializados estão afirmando que os Estados Unidos podem ter usado uma bomba de penetração profunda chamada MPO-432, e essa bomba ela consegue penetrar a mais de 60 metros de profundidade antes de explodir. Então, o Irã hoje, eles estão construindo estruturas subterrâneas, as suas usinas nucleares, elas estão sendo construídas de forma subterrânea, exatamente para tentar impedir que essas estruturas sejam bombardeadas por Israel ou pelos Estados Unidos. No entanto, essas tecnologias americanas e israelenses, elas são contramedidas a essas ações dos iranianos de tentar proteger essas construções de forma subterrânea. Alguns sites de notícia têm ventilado que Israel já tem determinados alvos que serão atingidos
quando Israel for responder aqueles ataques que aconteceram há 2 semanas atrás, quando o Irã mandou mais dos quase 200 mísseis de cruzeiros que atingiu o território israelense. O governo americano não quer que o Estado de Israel bombardeie as refinarias de petróleo iranianas, exatamente para se evitar uma alta nos preço dos barris de petróleo. Na semana passada, melhor, na semana retrasada, quando o Irã lançou aqueles quase 200 mísseis de cruzeiro contra Israel, o barril do petróleo subiu para $80. E quando o barril do petróleo sobe, a gente sabe que toda a economia global ela é afetada. Ela puxa para cima todos os preços de todos os outros tipos de produtos. Então, o governo dos Estados Unidos sabe que, se isso acontecer, isso não somente criará um problema na economia global, como gerará um problema para Joe Biden nesse ano eleitoral. Joe Biden, quando eu falo Joe Biden, estou falando de Joe Biden e Kamala Harris, que estará disputando as eleições agora no próximo mês de novembro. No site The Times of Israel, a notícia que foi publicada no dia de hoje, ela disse que o primeiro-ministro vê oportunidade na morte de Sinwar. Isso significa escalada na luta ou um acordo? Na verdade, essa fala do Benjamin Netanyahu não ficou exatamente claro o que é que ele quis dizer. Ele não entrou em mais detalhes. A matéria diz que Netanyahu diz que a morte do líder do Hamas é o começo do fim em Gaza, mas não está claro quem agora dará as ordens nas negociações sobre reféns e se um esforço de paz. O primeiro-ministro vê a oportunidade na morte de Sinwar. Isso significa escalada na luta ou um acordo. Benjamin Netanyahu diz que o acordo que diz que a morte do líder do Hamas é o começo do fim em Gaza. Mas não está claro quem agora dará as ordens nas negociações sobre os reféns e se um acordo diplomático poderia funcionar. Yahya Samar, por ser o líder supremo do Hamas ali na faixa de Gaza, era ele quem dava as cartas nas negociações de troca de prisioneiros, de terroristas presos, custodiados no território israelense, troca de reféns israelenses na faixa de Gaza. Agora, com a morte dele, não se sabe quem irá sucedê-lo, não se sabe quem irá negociar com eles um acordo de paz. Então, nos próximos dias, nós saberemos que caminhos essa situação, para que lados elas irão evoluir. Tem se ventilado que o irmão de Yahya Sanwar seja o seu provável substituto. As informações dizem que ele era tão radical quanto o próprio Yahya Sanwar, mas ele sabe que se ele assumir como o sucessor do seu irmão, ele obviamente se tornará o próximo alvo do Mossad e das Forças de Defesa de Israel. Eu queria lhe agradecer se você nos acompanhou até aqui. Assina o nosso canal, ative o sininho das notificações para que você possa ser notificado quando subirmos novos vídeos. Compartilha com seus amigos e faça um comentário para que os algoritmos do YouTube possam recomendar nosso vídeo para mais pessoas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.